Um jovem queria aprender a nadar. Ele foi até o mestre e disse: "Quero aprender, me ensina." O mestre concordou. Foram até o rio e, quando o jovem menos esperava, o mestre segurou a cabeça dele debaixo d'água. O jovem lutou, se debateu, fez de tudo para sair. Quando o mestre finalmente o soltou, o jovem estava ofegante, com raiva e sem entender nada. O mestre olhou para ele e disse: "Quando você quiser aprender a nadar, tanto quanto você queria esse ar agora, você um dia vai aprender. Guarda essa história que a gente vai voltar para ela. Você provavelmente já sabe exatamente o que precisa fazer para avançar de forma significativa na sua vida. Não é falta de informação sobre o problema. Existe algo que você está evitando. Você sabe o que é, todo mundo tem esse algo. O problema é que você simplesmente não consegue se obrigar a fazer. E o que torna isso tão frustrante é a intensidade dessa resistência. Ela aparece justamente quando você pensa em fazer as coisas que genuinamente são boas para você, as que realmente importam. Como se houvesse algo no seu sistema que trabalha ativamente contra o que você mais precisa. Você queria ser aquele tipo de pessoa que genuinamente gosta de fazer as coisas difíceis, que tem motivação para criar, para construir, para resolver o que precisa ser resolvido. Existe uma estratégia para isso e funciona todas as vezes, sem exceção. Não é tão complicado assim, mas é o que ninguém quer ouvir. Grande parte dos conteúdos de produtividade que você vê por aí ignora completamente esse ponto. E é por isso que ficam sugerindo coisas como coloca um timer de 5 minutos ou pense positivo sobre a tarefa. Essas táticas funcionam às vezes, por um tempo, depois perdem o efeito. O que eu vou te mostrar é diferente, é estrutural. A solução é o tédio. Ironicamente, o tédio também é um problema. Você não faz aquela tarefa porque, comparado a tudo que tem ao seu redor, ela é entediante. O seu cérebro não quer escrever o relatório quando tem um Instagram disponível. Não quer trabalhar no projeto quando tem o YouTube a um clique de distância. Você sempre tem uma saída, uma porta dos fundos. E aqui está o ponto central de tudo isso. O seu cérebro não avalia entretenimento de forma absoluta. Ele avalia por contraste. Pensa assim, você passa o dia inteiro no sol forte lá fora. Quando entra num ambiente fechado, com pouca luz, parece escuridão total. Não é o lugar que ficou mais escuro. É que o seu cérebro ele está comparando com o que veio antes. A mesma lógica se aplica ao foco. Se você está rodeado de estímulos de alta intensidade o tempo todo, qualquer coisa que exija esforço real vai parecer insuportavelmente entediante em comparação. A chave não é tentar gostar mais da tarefa, a chave é eliminar as portas de saída. A ciência diz muito sobre o tédio. Em 2014, pesquisadores publicaram um estudo na revista Science, onde colocaram estudantes universitários em uma sala vazia, sem completamente nada para fazer, apenas com seus próprios pensamentos. Mas havia apenas uma opção disponível, um botão, que se eles clicassem, eles levavam um choque elétrico neles mesmos. 67% dos homens e 25% das mulheres escolheram clicar no botão ao invés de ficar em silêncio com seus próprios pensamentos. Alguns apertaram o botão diversas vezes. Isso diz muito sobre o quanto que o humano foge do tédio. Mas me diz uma coisa, se você coloca uma pessoa numa sala vazia com apenas uma opção disponível, ela vai fazer apenas aquela coisa. E quando faz, aquela coisa vai parecer muito mais interessante do que não fazer nada. Porque o cérebro ele precisa de estímulo. Ele vai encontrar entretenimento no que for a única opção disponível. Então, uma aplicação na prática, se você tem algo que precisa fazer, a solução não é força de vontade, é a engenharia do ambiente. Elimine totalmente as portas de saída. Desliga o telefone, fecha o que não é tarefa, tira do campo de visão tudo aquilo que pode te distrair. Coloca você e a tarefa no mesmo espaço e retira todas as opções. Isso não é um processo lento que leva semanas para funcionar. É realmente imediato, porque o cérebro, ele, sem alternativas, vai transformar as tarefas em entretenimento suficiente. E você precisa disso para sobreviver. Um exemplo pessoal é que um dos períodos mais produtivos da minha vida foi quando eu estava completamente sem estrutura, morando num pequeno espaço, sem praticamente nada para fazer, além do trabalho que eu precisava entregar. Não havia distrações, não tinha uma saída fácil. E o que aconteceu foi que o trabalho, em outras circunstâncias que eu teria evitado, passou a parecer genuinamente interessante. Não é porque ficou mais fácil, mas é porque era a única opção real disponível. A ausência das alternativas criou o foco, e o foco criou o resultado. A pergunta que você precisa responder é: como você está estruturando a sua vida? O que você usa como distração é mais estimulante do que você precisa fazer? Se sim, a distância entre esses dois é exatamente o tamanho da sua resistência. Quanto maior o contraste, mais difícil vai parecer a tarefa. Quanto mais você reduz as alternativas, mais fácil ela se torna. Não é porque a tarefa mudou, mas porque o contexto mudou. E aí a gente volta para o jovem e o mestre. O jovem não aprendeu a nadar porque alguém explicou o passo a passo. Não foi motivação, não foi disciplina, não foi força de vontade. Ele aprendeu quando não havia outra opção,
Quando o ar, a única coisa disponível, ele se tornou tudo. É exatamente isso que acontece com o seu trabalho quando você elimina totalmente as distrações. A tarefa não fica mais fácil, ela se torna a única coisa disponível e o cérebro faz o resto. Você não vai viver uma vida menos interessante fazendo isso. Muito provavelmente você vai descobrir um nível de foco e de resultado que você não sabia que era possível. A questão não é a motivação, é preparar o ambiente. Construa o ambiente certo e o trabalho acontece.